Segunda parte, vamos lá. Paciência para tolerar sofrimento. É importante você entender o seguinte: a ideia aqui não é você ficar tolerando o sofrimento, aceitar, se conformar e não gerar mudança na sua vida. Quando eu falo tolerar o sofrimento, não é se conformar com aquilo que te incomoda, não é se conformar com uma vida medíocre, com um emocional medíocre, não é nada disso, com relacionamentos medíocres, não se refere disso. Mas se refere de você ter a resiliência para lidar com o sofrimento. Porque, como você já sabe, sofrimento faz parte da vida. Então, vamos lá. Sem paciência, você desanima nos primeiros obstáculos. Por isso que é paciência para tolerar o sofrimento. Se você vai empreender, você vai passar por sofrimento. Muita coisa não vai dar certo de início. Então, você vai precisar ter resiliência para cair, por mais que você se frustre, saber que isso faz parte do processo e continuar trabalhando. Você vai ter dificuldades no seu relacionamento. São pessoas diferentes buscando viver juntas, buscando criar uma harmonia de casal. Vai precisar de paciência para esse relacionamento. Isso vai gerar atritos, vocês vão ter desejos diferentes uns dos outros. Então, isso também é uma espécie de sofrimento, por incompatibilidade em algumas das áreas, em algumas das formas de pensar e da filosofia de vida. Precisa ser paciência para que vocês, conversando, um auxilie o outro a crescer. Você vai ter paciência, você vai precisar mudar alguns das suas atitudes, dos seus comportamentos, da forma de pensar, o outro também, para que cheguem em acordo juntos e juntos vocês possam crescer. E isso requer paciência. Esse é um processo que é demorado, que não é da noite para o dia. Paciência para não desanimar diante desses obstáculos. Inclusive na aquisição de paciência, porque você vai perceber que você vai ter situações onde você vai explodir. Você vai pensar, caramba, não era para eu ter feito isso. E eu já aprendi sobre a importância de ter paciência. E mesmo assim eu caí no erro. Ou sobre qualquer outra técnica que você for aprender comigo ou com outra pessoa. Quando você tiver esse obstáculo, é ter paciência para retomar a atividade e se respeitar, saber que você tem um processo também. Na verdade, eu costumo dizer que cada um tem o seu freio, não é o seu tempo. Quando eu coloco cada um tem o seu tempo, estou dizendo para você que você tem um tempo. Por um passe de mágica vai bater um tempinho e você muda. Não, na verdade tem um freio. Você escolhe não pensar de uma forma, você escolhe não mudar, você escolhe não crescer e demora. E aí mais cedo ou mais tarde chega uma hora que vai doer tanto que você vai mudar. Você vai ter o famoso tempo. É porque doeu tanto que a pessoa fala assim, chega, tem que mudar. Então, em vez de você mudar pelo tempo, entenda que é uma escolha sua. Isso se torna mais fácil. Bom, quando você tem desejos e esses desejos não são atendidos, isso gera muito sofrimento. E você precisa ter paciência para lidar com essa frustração, com esses desejos não realizados de imediato. É a questão do imediatismo. Se você sofre do imediatismo, você não vai conseguir realizar nada e vai ter muitos distúrbios emocionais. E hoje a gente está numa geração que cada vez mais isso pode acontecer. Então, o quanto antes você desenvolver a paciência de lidar com o sofrimento dos desejos não atendidos, melhor. Isso gera um ser humano mais forte. Vai servir para você empreender, como eu já falei, para superar algumas perdas. Então, o sofrimento, de tolerar o sofrimento, é que você vai ter perdas no caminho. Você vai perder pessoas, você vai perder coisas, você vai perder alguns projetos, ou vai ter que ser adiado alguns deles. Então, perder algumas coisas requer que você aprenda a lidar com esse sofrimento. Isso é uma atitude mental.
É uma atitude mental de, caramba, eu sei que isso faz parte da vida, tá doendo, vai ser difícil, mas eu vou ter paciência para superar isso. Isso você tem que alimentar a capacidade de ter paciência de lidar com essas questões que são inerentes à vida e que são inevitáveis. Todo mundo vai perder alguém. Todo mundo vai perder amigos, vai perder familiares, vai perder coisas. Então, aprender a lidar com perdas é exatamente a paciência de tolerar sofrimento. Ter essa resiliência, de passar por isso. Por quê? Porque é inevitável, amigo. Não importa quem você seja, você vai perder pessoas e coisas. Você vai passar por sofrimento. Então, aprender a tolerar esse sofrimento. Quando você desenvolve essa mentalidade, você sabe que isso vai acontecer em algum momento, se torna mais fácil, porque você já está desenvolvendo um nível de sabedoria anterior a quando isso vier a acontecer. E se você está passando por isso agora, eu sei que é difícil. Eu já passei por perdas. Perdas de pessoas, de coisas. Então, isso faz parte. Não estou minimizando a sua dor, cada um tem a intensidade de passar por isso, mas sem aprender a suportar de forma resiliente, buscando ajuda, obviamente. Você não precisa sofrer e ser masoquista. Uau, tá maravilhoso, eu vou aguentar o sofrimento. Não, você vai buscar ajuda para passar por ele da forma mais pacífica possível, com menos dor possível. Mas quando você sabe que isso faz parte da vida, você alimenta esse entendimento, não só intelectual, mas emocional, você está desenvolvendo a paciência de tolerar sofrimentos e isso vai facilitar muito a sua jornada como um todo. Acredite em mim, mas cedo ou mais tarde você vai perceber isso, você vai entender isso e isso vai fazer sentido na sua vida. O porquê que eu estou falando isso? É porque a paciência ela reduz o sofrimento. Quando você olha para esses sofrimentos de perda e de superação de obstáculos e você adquire sabedoria por meio disso, em vez de se frustrar, de se rebelar, de ficar gritando, você trabalha para adquirir sabedoria com isso. Esse processo doloroso ele passa de uma forma mais saudável e menos dolorosa, porque você sabe que isso é um aprendizado. Ou seja, uma vez que você identifica que a perda e que o sofrimento é inevitável, quando você estiver passando por ele, tenha a mentalidade de isso é inevitável. O que eu posso aprender com isso? Como que eu posso crescer com isso? Essa mentalidade vai te ajudar a passar por esse processo, adquirir sabedoria nesse processo e a passar por esse processo com menos dor, com menos sofrimento. Porque previamente você desenvolveu uma filosofia que te auxilia a passar por esse processo de forma mais sábia. Bom, ao tolerar as adversidades, nós colhemos recompensas de ser mais sábio. Por exemplo, quando você vai aprender algum curso, alguma nova habilidade, isso gera um sofrimento, um certo incômodo, gera uma impaciência. Quando é uma habilidade muito difícil de ser adquirida. Muitas pessoas começam a ler algum livro na faculdade, por exemplo. Se você fez, você começa a se deparar com alguns conceitos, com algumas matérias, algumas teorias que são difíceis de serem assimiladas. Se você não tem paciência para lidar com o sofrimento de aprender algo que te tira da zona de conforto, que te dá trabalho de aprender, você vai desistir, você vai se frustrar e você não vai conseguir aprender. Agora, se você aprendeu a desenvolver essa paciência, você vai estudar, vai reestudar quantas vezes forem necessárias, você vai adquirir aquele conhecimento. E o detalhe, sem tanto sofrimento, porque você desenvolveu um estilo de vida de ter paciência para adquirir aquilo que é difícil, aquilo que
gera algum obstáculo, e você sabe que os frutos que você vai colher por meio dessa virtude da paciência, de tolerar o sofrimento do aprendizado, de superar o obstáculo e as perdas, vão ser muito maiores do que se você se rebelar. Você pode se rebelar, algumas pessoas se rebelam, mas eu diria que é por falta de entendimento. O se rebelar é muito mais por falta de entendimento. É o seu lado infantil, o seu lado criança agindo. Quando você trouxer à tona o seu lado adulto, o seu lado maduro, o seu lado mais sábio, que é essa reflexão que a gente está fazendo, você vai passar por essas circunstâncias e cada pessoa é cada pessoa. Tudo bem, eu entendo, mas não adianta, é papo furado você ficar alimentando o lado infantil, o seu lado infantil ou o lado infantil de outras pessoas. Você vai dar o primeiro acolhimento, você vai entender a dor, você vai ajudar a pessoa a expressar essa dor, essa dificuldade. Está tudo bem se irritar, se frustrar, se magoar com o processo de sofrimento. Isso faz parte, mas o grande lance é, sem aceitação dessa dificuldade, sem aceitação dessa dor, sem aceitação desse sofrimento, você não muda. O fato é esse. Então, o quanto antes você aceitar a vida como ela é, a circunstância como ela é, e dentro das suas capacidades e habilidades, você trabalhar para mudar aquilo de forma pacífica, de forma com a virtude da paciência para tolerar todo esse processo de transmutação, de mudança, mais fácil vai ser isso, mais recompensas você vai colher. Quando você se rebela, você não consegue extrair toda a recompensa desse processo. Porque, geralmente, usando o exemplo da faculdade, se você foi aprender uma habilidade, uma teoria, e você desistiu de aprender, você pagou alguém para aprender aquilo para você, ou você simplesmente entrou de penetra no grupo de alguém e alguém fez aquilo por você, está tudo bem, está tudo certo. Mas se algum dia você precisar daquele conhecimento, você não vai ter essa habilidade desenvolvida. Você vai ter que pagar para outra pessoa fazer isso de novo. Não seria mais fácil você ter suportado a frustração e o sofrimento de adquirir aquele conhecimento, que é um poder que vai te trazer muito mais recompensa futura quando você adquire? Então tem essa percepção. Para que você tenha sucessos materiais, intelectuais, a aquisição de virtudes, vai ter que ter paciência para adquiri-los. Isso é fato. Diante de doenças, pessoas que estão doentes no mesmo hospital, no mesmo tipo de doença, aquela pessoa que desenvolveu a virtude de tolerar o sofrimento, mais uma vez eu repito, sem a acomodação, mas tolerar no sentido de eu não posso mudar isso, é o que é, então beleza, eu aceito, e o que eu posso aprender com essa situação? Essas pessoas, elas passam inclusive pelo processo de doença sem tanto sofrimento emocional, porque a falta de aceitação aumenta o nível de dor, o nível de desconforto interno e até externo, e isso cria muito mais dificuldades. Então, até para que você supere uma doença, a paciência, essa capacidade de resiliência, de suportar o sofrimento com paciência, minimiza a dor, minimiza o sofrimento e faz com que você cresça. Você se sentirá muito mais tranquilo e em paz, terá muito mais aceitação e força para mudar quando você desenvolve essa virtude da paciência, de tolerar os sofrimentos. Quando você tem essa filosofia de vida de tolerar os sofrimentos e agir para mudá-los com todo o poder, com toda a força, mas sem a agitação do entendimento desse processo, você adquire muito mais poder interno. Então, se você se irritará menos, você terá uma mente muito mais em paz e descontraída quando você aprender a superar sofrimentos com paciência. Os benefícios é exatamente isso. Você tem uma mente mais tranquila, mais serena,
uma mente mais forte, mais descontraída. Você aceita o sofrimento voluntariamente sem se desanimar. Você tira mais proveito das circunstâncias, você tira mais aprendizado da situação. E esses são os benefícios. E você sofre menos. O sofrimento é o mesmo, a circunstância é a mesma para ambas as pessoas. Mas diante da mesma situação, o significado que você dá a esse sofrimento, a virtude de superar isso com paciência, minimiza a dor e gera mais aprendizado nas pessoas que desenvolveram a virtude de ter paciência para superá-los. Então, os momentos que mais vão exigir de você a virtude da paciência são exatamente quando você ouvir palavras desagradáveis, quando pessoas te falarem coisas desagradáveis para você, é exatamente nesse momento que você mais vai precisar fazer uso dessa virtude da paciência. Isso vai evitar muitos conflitos. Quando você precisar aprender algo difícil e que principalmente promova transformação pessoal. Você tem que mudar velhos hábitos, você tem que mudar algumas formas de pensar e de ser. É exatamente nessa circunstância que vai exigir muito a virtude da paciência para que você consiga extrair o aprendizado e a sabedoria disso. Quando você não tiver determinados recursos materiais, você vai precisar de paciência para poder superar essa dificuldade material e conseguir passar por esse processo. Quando seus desejos não forem atendidos, que aí gera frustração, ansiedade, é aí que você vai exigir paciência. E agora, a forma de você lidar com isso é você ter o interesse genuíno de adquirir essa paciência. Isso é um processo. Lembra a história? Eu era explosivo e aprendi a ser paciente ao longo da vida, por meio de alguns aprendizados. Eu não contei algumas das minhas histórias onde eu explodi algumas vezes, e essas explosões me trouxeram algumas dificuldades, nada grande, coisa normal como qualquer um passa, como discussões. Só que eu aprendi muito cedo que isso só gera mais dificuldade, atrapalha muito mais, e então, conscientemente, de forma sábia, eu resolvi desenvolver a virtude da paciência. É o que fala Jesus: se alguém bate na tua face, dá outra face. Não necessariamente você tem que ficar apanhando fisicamente, mas se você evita a briga e a discussão, você eliminou o estresse. Então você vai precisar de paciência para adquirir essa virtude da paciência. E você vai perceber que quando você agir de forma mais pacífica, as suas relações vão ser mais harmoniosas, o seu equilíbrio emocional será maior, você vai deixar de ter o controle das suas emoções na mão de pessoas e de circunstâncias e de situações. Você vai se tornar autorresponsável, você vai ter domínio próprio, porque você desenvolve poder. Isso é poder. Eu estou te ensinando a ter poder. Poder emocional, a ser um ser adulto maduro. É isso que eu estou te ensinando. Não sei se você percebeu isso, mas é exatamente isso. É a capacidade de ter poder emocional. Literalmente poder. Aprender a lidar com qualquer circunstância da vida com poder. Poder de lidar com isso de forma sábia. E isso vai te levar muito mais, porque uma vez que você decidir adquirir qualquer aprendizado, você vai precisar da paciência. Uma vez que você passar por perdas, você vai precisar de paciência, de resiliência para lidar com isso. Uma vez que você passar por resolver empreender alguma coisa, você vai precisar da paciência para esperar os resultados acontecerem. Ou seja, isso é vital. Sem paciência, sem crescimento. E não preciso mais falar. Eu entendo que você conseguiu refletir, tirar algumas das ilusões sobre
pessoas que não têm paciência conseguiu entender o que a paciência gera de transformação, o quanto isso te traz poder. E aí o grande barato é, quanto mais você refletir sobre os benefícios da paciência, quanto mais você tiver sua mente, seu contínuo mental, esse objeto, essa virtude, no seu campo de reflexão sobre os benefícios dessa paciência, mais paciente você vai ser, mais poderoso, mais poder você vai ter, mais capacidade de inteligência emocional você vai ter na sua vida. Então, essa inteligência emocional, por meio da virtude da paciência, você adquire refletindo sobre ela, sobre esses benefícios. Esse é o seu trabalho, esse é o exercício. Reflita sobre os benefícios e sobre os malefícios da falta de paciência e cada vez mais você vai adquirir essas virtudes de forma mais sábia. É isso. Até a nossa próxima aula.